Considere as funções h e i reais de variável real definidas do modo que aqui estamos a visualizar. Vamos calcular, caso exista, h' de 0, h' de 1 e i' de 2. Portanto, tratam-se de duas funções definidas por ramos. Vão ser muito ricas em exemplos de cálculo de derivadas e derivadas laterais e, por isso, aqui vamos nós. Para calcular o h' de 0, comecemos por notar que, na função h, o 0 não é nenhum ponto de transição de ramos, porque a derivada, porque o único ponto de transição de ramos que nós temos é o ponto da abscissa 1. Portanto, o 0 encontra-se bem localizado neste ramo de cima, portanto, já que 0 é inferior ou igual a 1. Deste modo, pode ser calculada diretamente h' de 0 pela definição. Portanto, pela definição de derivada, nós temos que a derivada no ponto 0 é o limite. Nós costumamos utilizar limite quando h tende para 0. Mas aqui, uma vez que estamos a lidar com a função h, para não haver conflito, nós vamos trabalhar, em vez de ser com a letra h, vamos trabalhar com a letra t. Portanto, limite quando t tende para 0, de h de 0 mais t menos h de 0 sobre t. Na definição que envolve o h, está aqui um h, está aqui um h, e portanto não fazia grande sentido fazer o h de h, e aqui sobre h fazia muita confusão. Portanto, vamos trabalhar sem qualquer alteração do resultado final, com a variável t. Precisamos agora de calcular a imagem de 0 mais t, ou seja, a imagem de t, e a imagem de 0 mais t, tendo em conta que a expressão que define a função h em torno do 0 é 3x menos 4, aqui a temos, substituindo no lugar de 3x menos 4, o x por 0 mais t, fica 3 vezes 0 mais t menos 4. Teríamos logo também pôr logo, em vez de 0 mais t, podíamos pôr simplesmente t, é a mesma coisa. E, portanto, vamos agora então substituir e fica 3 vezes 0 mais t menos 4, foi a expressão que obtivemos aqui em cima, e aqui temos menos 4, uma vez que a imagem de 0 faz facilmente, fica 3 vezes 0 menos 4, fica simplesmente menos 4. Agora o passo seguinte é simplificar esta expressão. Ora, aqui fica simplesmente 3t, menos 4 mais 4, menos 4 mais 4 dá 0, e vamos ficar com o limite, quando o t tende para 0, de 3t sobre t. E agora, tendo em conta que, ao substituir o t por 0, chegamos a uma determinação do tipo 0 sobre 0, vamos previamente simplificar a fração. Este t simplifica com este t, e fica ao limite quando t tende para 0 de 3, uma vez que 3t sobre t dá 3, e o limite quando t tende para 0 de 3 fica simplesmente igual a 3. Chegamos assim à conclusão que a derivada de h no ponto 0 é simplesmente igual a 3. E está então a conclusão tirada. Vamos avançar para a derivada no ponto 1. Ponto esse que, estamos a ver, é um ponto de transição de ramos. Ora, aqui temos, para terminar h' de 1, notemos que o ponto de abscissa 1 é um ponto de transição de ramos. De facto, a função no ponto de abscissa 1 transita do ramo 3x menos 4 para 1 menos x quadrado. E, portanto, cá está, uma vez que h está definida à esquerda de 1 por uma expressão diferente da que define h à direita de 1. Portanto, através desta nota, nós vamos obrigatoriamente ter que determinar as derivadas laterais, esquerda e direita no ponto 1, para averiguarmos a existência da derivada no ponto 1. Portanto, é sabido que a derivada no ponto 1 só existe se e somente se a derivada à esquerda de 1 for igual à derivada à direita de 1. Por isso, é isso que vamos precisamente fazer. E como é que se calcula a derivada à esquerda de 1? É rigorosamente do mesmo modo que calculamos a derivada num ponto, com a diferença na fórmula que, em vez de o t estar a tender para 0, está a tender para 0 menos. Portanto, isto é a definição de derivada lateral esquerda. Portanto, tudo igual ao que fizemos no passo anterior para o ponto de abscissa 0, com a diferença de que aqui temos t a tender para 0 menos em vez de t a tender para 0. Portanto, derivada lateral esquerda. Há agora calcular a imagem de 1 mais t, nos casos em que estamos a trabalhar com objetos inferiores a 1. Portanto, a situação vai ficar resolvida com o ramo de cima, 3x menos 4, e portanto cá está, 3x menos 4 é a expressão que define a função h
à esquerda de 1, substituindo no lugar do x por 1 mais h, fica 3 abrir parênteses 1 mais t. Eu digo 1 mais h já é a força do hábito, quero dizer substituindo no x por 1 mais t, vamos ficar com 3 vezes 1 mais t menos 4. Por outro lado, precisamos também de calcular o h de 1, e o h de 1, como aqui está x menor ou igual do que 1, o h de 1 também vai ser calculado neste ramo, fica portanto 3 vezes 1 menos 4, 3 vezes 1 menos 4, que é igual a 3 menos 4, que é menos 1. E portanto temos o que precisamos para prosseguir. O que fiz neste passo foi simplesmente substituir o h de 1 mais t por esta expressão que obtive aqui em baixo, e o h de 1 pelo menos 1 que aqui temos. E agora há que simplificar a expressão. A expressão do numerador simplificada conduz-nos ao 3t, portanto fica 3 mais 3t menos 4 mais 1 dá menos 3, portanto vai ficar 3 menos 3 mais 3t que dá 3t. E agora, tendo em conta que ao substituir o t por 0, somos conduzidos a uma determinação do tipo 0 sobre 0, podemos simplificar previamente. O 3t sobre t fica 3 e o limite quando t tende para 0 menos de 3 fica simplesmente igual a 3. Chegamos assim à conclusão que a derivada à esquerda de 1 vai ser igual a 3. Vamos agora à derivada à direita. A mesma coisa, a fórmula é similar com a diferença de que aqui em vez de ter 0 menos tem 0 mais. Precisamos de calcular o h de 1 mais t, mas agora vamos precisar de valores da função h à direita do 1, portanto vamos recorrer ao ramo de baixo. Isso prende-se com o facto de o t tender para 0 mais, e portanto 1 mais um número positivo terá que ser superior a 1, por isso vamos optar pelo ramo de baixo, e por isso, na expressão 1 menos x² substituímos o x por 1 mais t, ficamos com 1 menos 1 mais t ao quadrado, ora cá está. O h de 1 é sempre no mesmo ramo. A função está definida no ponto 1 através desta expressão. Portanto, o h de 1 é sempre no ramo de cima, quer na derivada à esquerda de 1, quer na derivada à direita. É sempre no ramo de cima. E por isso, cá está o menos 1 outra vez, tal como tinha acontecido no caso aqui em cima. Vamos então prosseguir, substituir nesta expressão o que encontramos aqui em baixo. 1 menos 1 mais t ao quadrado. No lugar do h de 1 colocamos menos 1, tal como tinha acontecido aqui em cima. E agora temos que simplificar a expressão do numerador. Quadrado da soma. Quadrado da soma não é a soma dos quadrados, mas sim o quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Portanto, caso notável do quadrado de uma soma. E aqui simplificou-se o menos 1 fica mais 1. E agora, simplificando este numerador, somos conduzidos a esta expressão. Uma vez que aqui fica menos 1 menos 2t menos t², escreveu-se aqui segundo as potências decrescentes de t. E aqui 1 menos 1 dá 0, 0 mais 1 dá 1. E agora, ao substituir o t por 0, somos conduzidos a 1 sobre 0 mais. E 1 sobre 0 mais é igual a mais infinito. Qual é a conclusão que nós tiramos? A derivada à esquerda de 1 deu 3. A derivada à direita deu mais infinito. Como deu diferente, podemos concluir que não existe a derivada no ponto 1. É essa a nossa conclusão. Para dizer a verdade, a partir do momento em que uma das derivadas é infinita, já podemos dizer que a função não é derivável no ponto. Portanto, aqui acrescente-se também essa nota. Conclusão, não existe derivada no ponto da abscissa 1. Vamos agora calcular a derivada da função i no ponto 2 e, mais uma vez, a função está definida no ponto 2 por um ponto de transição de ramos. Portanto, a derivada vai depender precisamente das derivadas laterais, mais uma vez. Portanto, a função à esquerda de 2 está definida por esta expressão e à direita por esta. E acrescente-se que a imagem de 2 até está aqui calculada à parte é igual a menos 3. E por isso, novamente, mais do mesmo, vamos calcular as derivadas laterais esquerda e direita no ponto 2 para averiguar a existência da derivada. Derivada à esquerda do 2 vai ficar, agora sim, a forma dos h's. Já não há motivo nenhum para trabalharmos com o t. O t só foi utilizado nos exemplos de há pouco porque estávamos a lidar com a função h, portanto aqui já não acontece isso. E fica então o limite quando h tende para 0 menos, devido 2 mais h menos i de 2 sobre h. Portanto, isto é a definição de derivada. E, portanto, a função à esquerda do 2 está definida por esta expressão. Por isso, se substituímos no lugar do x, o x por 2 mais h,
fica E elevado a 2 mais H menos 2. Por outro lado, a imagem de 2 dá menos 3. Está aqui feita à parte. Vamos prosseguir, utilizar estes dados para substituir aqui, o I de 2 mais H por esta expressão e o I de 2 por menos 3, e agora simplificar a expressão. Fica simplesmente com menos 2 mais 3 dá 1, vai ficar, portanto, isto que estamos aqui a ver, e agora ao substituir o H por 0, é totalmente pacífico, fica E ao quadrado mais 1 sobre 0 menos, e o número positivo sobre 0 menos vai dar menos infinito. Portanto, nós já temos, e de acordo com o que eu disse há pouco, a conclusão de que a derivada no ponto 2 não vai existir. Ainda assim, vamos só, meramente a título de exercício, resolver a derivada à direita. E então a derivada à direita, a diferença que há relativamente à fórmula de cima é que tem 0 mais em vez de 0 menos. Vamos utilizar a expressão que define a função I à direita de 2, que é esta expressão de baixo, e substituir no lugar do x o 2 mais h, e fica, portanto, 4 vezes 2 mais h menos 11. O I de 2 é precisamente o mesmo, é sempre o mesmo, neste caso, menos 3, igualzinho ao que tínhamos feito em cima, naturalmente, e vamos agora substituir estes resultados aqui em cima, no lugar do I de 2 mais h e do I de 2, e simplificar a expressão para chegar a este resultado. Portanto, aqui daria 8 mais 4h menos 11 mais 3, menos 11 mais 3 vai dar menos 8, e cá está então. E agora podemos simplificar este 8 com este 8 e chegar a esta expressão que, ao tentar resolver, vai nos conduzir a uma interminação do tipo 0 sobre 0. Por esse motivo, podemos simplificar. O 4h sobre h fica simplesmente 4, e o limite quando h tende para 0 mais de 4 fica simplesmente 4. Conclusão: como a derivada à esquerda de 2 é diferente da derivada à direita de 2, podemos concluir que não existe derivada no ponto 2. E terminamos assim o exercício bastante extenso, mas bastante rico em exemplos e em matemática, e em particular deste assunto de derivadas laterais. É um excelente exemplo de aplicação do conceito. Espero muito sinceramente que tenham gostado. Se for esse o caso, não se esqueçam de fazer like. Até à próxima!